Leitura da carta de São Paulo apóstolo aos Romanos. Irmãos, sabendo que esta é a hora de nós nos levantarmos do sono, pois a nossa salvação está mais próxima do que quando nós adquirimos os primórdios da fé. A noite passou, o dia se aproxima, abandonemos, portanto, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz, como de dia, andemos honestamente, não em comer com excesso, em embriaguez, não em reuniões inconvenientes e impurezas, mas revestimos do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais do sol e na lua e nas estrelas, e na terra grande consternação dos povos por causa da confusão, do ruído do mar e das ondas, ficando os homens apavorados na expectativa, com temor daquilo que estará para vir sobre o orbe, pois as virtudes, as forças do céu se moverão, e então verão o Filho do Homem vindo na nuvem com poder, grande poder e majestade. Assim acontecendo, levantai vossas cabeças, porque se aproxima o reino, a vossa redenção. Disse-lhes esta comparação: olhai a figueira e todas as árvores, quando já estão brotando, sabeis que está próxima a estação do estio. Assim, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que está próximo o reino de Deus. Na verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo se cumpra. Céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Pelo sinal da Santa Cruz de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os nossos nomes, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, quero pedir a todos que a partir de hoje, até o próximo dia 7, 9 dias, portanto, perfeito. 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Façam mesmo uma pequenina novena em honra de Nossa Senhora da Conceição, preparando-vos para a sua festa, no dia 8. O que fazer? Até que faça reze 3 Ave Marias, seguindo a invocação: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que abrimos a voz. Poderá se fazer com simplicidade, de preferência em língua e imagem de Nossa Senhora, uma pequena novena oratória para a festa da Conceição. É a primeira festa do ano litúrgico em honra de Nossa Senhora. Estamos no advento. E a Santa Igreja tanto termina o ano, domingo passado, como começa o novo ano, neste domingo, colocando o Evangelho do fim do mundo, e dá
prefigura dele, que foi a destruição de Jerusalém. A igreja nos exorta de várias formas a nos prepararmos para celebrar a primeira vida de Jesus, Santo Natal. Para que, preparando-nos direito para celebrar a primeira vida, estejamos nos preparando direito para a segunda, que é no fim do mundo, quando ele vier como juiz. Porque na primeira ele vem com a misericórdia da nossa redenção, cheio de dons para nos conduzir ao céu. No final ele virá para cobrar de todos a atenção que foi dada a todos esses tesouros que sua misericórdia nos proporcionou. É um tempo, portanto, essa primeira parte para o Natal, é um tempo, portanto, de penitência, de purificação de nossas almas, para melhor aproveitarmos com as graças do Santo Natal e assim melhor nos prepararmos para o dia em que seremos chamados com nossa morte ao julgamento de Deus e as consequências da vida que nós tivemos. Veja como a igreja cerca o advento. Primeiro pela cor litúrgica, que é o violáceo, o roxo, uma cor de penitência. Depois observe que nós tomamos todo cuidado de não faltarem flores, quanto possíveis bonitas, nós adquirimos sempre antes do domingo, sempre, às vezes o irmão sai daqui, sai a Salvador só para adquirir flores, quando houve qualquer razão, não se pôde pegar antes, para adornar este altar e o outro altar da nossa capela do Senhor Santo Cristo. Não há flor nenhuma, não é? Ninguém está vendo no altar nenhuma flor. O altar está desprovido desse adorno tão bonito, que são as flores. Na Santa Missa, o padre não proclama o Glória in excelsis Deo, que é o hino festivo de louvor a Deus, como observamos já. Aconselho a igreja fazermos mais algum sacrifício preparatório para nos colocar em melhores condições espirituais para celebrar o Santo Natal. Tudo isso é para quê? Para a nossa salvação eterna, não é? Natal como tal já ocorreu há tantos séculos atrás. O que vem agora é a vida de Jesus no fim do mundo, que nos é descrito no Evangelho. São Paulo, na epístola do pedaço que nós escutamos, lembra que está na hora de acordar do sono, do torpor, da preguiça, da tibieza, da frieza espiritual, aproveitando
como a igreja faz cada ano, de comemorar os mistérios da nossa salvação e podemos caminhar serenamente para a nossa morte, sem medo dela. A descrição que nós escutamos, eu aconselho que todos em casa tomem o Evangelho segundo São Mateus, o Evangelho segundo São Marcos, e leiam o mesmo assunto que está descrito pelos três evangelhos, porque os três dão uma visão mais completa daquilo que Nosso Senhor falou. Isso ocorreu na terça-feira da Semana Santa. Jesus tinha estado no templo, tinha pregado, tinha enfrentado mais uma vez a ousadia dos seus inimigos, os fariseus, os saduceus, aquela gente que julgava dona da verdade de Deus e estavam tão afastados, e chega a verdade pessoalmente, Jesus, e eles nem entendem, nem aceitam, ou melhor, não aceitam, embora tenham entendido, porque estavam com o espírito justamente voltado para outra direção. Essa é uma situação perigosa que muitas almas por aí se encontram. Elas sabem o caminho, mas elas rejeitam esse caminho, elas não aceitam esse caminho, elas não querem fazer este ou aquele sacrifício em razão do seu apego a este mundo, do seu apego a si mesmo, do orgulho, da sensualidade, e então não aceitam as propostas de Deus, que vêm acompanhadas da cruz. São Lucas não fala, mas São Mateus fala que quando Jesus vier no fim do mundo, antes de ele aparecer, aparecerá o sinal do Filho do Homem. Que sinal é esse? É claro que é a cruz. A cruz de Jesus aparecerá em primeiro lugar, trazida pelos anjos. E só a gente tomar a cruz para meditar quanta lição para nós, meus irmãos. Primeiro, a cruz de Jesus como tal, a cruz na qual ele se deixou pregar pela nossa salvação. Que desde cedo a igreja aprendeu a cultuar e a ensinar a todos a fazê-lo. Assim, até como a modo de oração, nós fazemos a cruz, nos persignando, não é? Pelo sinal da Santa Cruz, do Deus nosso Senhor, do nosso inimigo, obedecendo-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não começamos oração nenhuma sem pelo menos nos benzermos, não é verdade? Vamos rezar então. Logo nós começamos justamente nos protegendo com a cruz de Jesus. Foi nessa cruz que nossos pecados foram cravados em Jesus para o nosso bem. Daí compreendemos, por exemplo, como os santos amavam essa cruz. Amanhã, por exemplo, 30 de novembro, é dia de Santo André.
Santo André morreu crucificado, como seu irmão São Pedro também. Só que Santo André foi crucificado numa cruz em forma de X. Daí, ainda hoje, se chamar essa cruz assim de Cruz de Santo André. E ficou vivo durante 2 dias. E aproveitou, mesmo debaixo dos tormentos que estava, para pregar aos que ali apareciam ou passavam. São Pedro crucificado pediu para ser colocado de cabeça para baixo, porque dizia que não era digno de ser morto como Jesus, sabe? Não era mesmo. O mais santo que fosse, se comparava com o nosso Senhor. E muitos outros santos morreram crucificados. Muitos. A cruz marca todo monumento católico. Passado mais firmemente católico, a cruz era colocada nas encruzilhadas, nas ruas, nas estradas, nas aldeias. Na ocasião, eu peguei uma missão no povoado, aqui no interior da Bahia, muitos anos atrás, povoado por 2 cruzeiros, como a gente chama, né? A cruz de madeira ali. E um dos cruzeiros estava bem estragado, quebrado um pedaço, abandonado portanto. Isso eu dizia ao povo: isso é inadmissível, católicos deixarem o cruzeiro nesse estado, pois daqui uma semana eu volto para nós inaugurarmos o cruzeiro restaurado. E eles providenciaram consertar o cruzeiro. Quando cheguei lá, estava tudo direitinho, arrumado. Eu benzi de novo o cruzeiro, fizemos todo um louvor ao nosso Senhor crucificado, e eu saí feliz da vida, porque afinal de contas o cruzeiro que no passado era tão venerado, não é tão venerado por todos, estava sendo esquecido. Nas igrejas, não é? Sempre a cruz. Quando Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina Labouré, dando a medalha milagrosa, antes de ela aparecer na forma dos braços estendidos com os raios, etc., ela apareceu segurando um globo que simbolizava a terra. Mas bem, em cima desse globo havia uma cruz de ouro. E Nossa Senhora trazia, havia uma cruz de ouro em cima do globo. Nossos rosários, não é? Mesmo que não é resumido do texto, para você usar, mas é um rosário que rezamos, ele tem uma cruz, não é? Ele tem uma cruz. E é comum as pessoas usarem no peito também um crucifixo. Nas sepulturas, não é? O mínimo que se pede numa sepultura católica é que haja uma cruz sobre a cova, uma cruz indicativa justamente que ali há um cristão, há um católico, tendo a cruz a sua veneração principal. Mas a cruz não está só, e é bastante rico tudo isso, no culto e na consciência de que por ela Nosso Senhor nos purificou dos pecados e nos pode dar o céu. A cruz também tem o seu sentido vital do dia a dia, nos sofrimentos que Deus permite que nós tenhamos e que foram originados do pecado. Nós sabemos que antes de Adão não havia cruz,
não havia sofrimento, não é? Os animais ferozes, por exemplo, não eram ferozes, não combatiam o homem. As serpentes não eram venenosas. Mas depois do pecado, o pecado que o homem cometeu provocou um abalo em todo o universo criado, de maneira que tudo desceu um tanto de grau, sofreu um dano. Esse dano também se operou no próprio organismo humano, por exemplo, com a doença. Mas Nosso Senhor, tão bom como ninguém, não apenas constata esse desastre consequente do pecado, mas aproveita esse desastre para o nosso bem, e então a cruz vai se transformando, a cruz de cada um, o sofrimento de cada um, sofrimento físico, na doença, nos acidentes, sofrimento moral, etc. A cruz passa a ser uma fonte de riqueza espiritual, de tal maneira que os grandes santos passaram a amar essa cruz apaixonadamente. São Luís Grião dizia no seu belo poema, é interessante que São Luís de Montfort tem um poema da cruz que ficou incompleto, e eu acho bem interessante que tenha ficado incompleto. Por quê? Porque a cruz é um mistério que ninguém penetra completamente. Cruz no seu sentido total, a cruz de Jesus que nos salva, a cruz de cada um de nós, que é a participação na de Jesus e que vai nos melhorando, nos modificando, nos educando, nos civilizando, nos santificando. A cruz, essa cruz que às vezes a nossa natureza repele. Nesse poema da cruz, São Luís de Grião começa dizendo: é a cruz sobre a terra um mistério profundíssimo, que não se conhece a não ser que se receba muitas luzes. Depois ele diz: a natureza humana repele, o sábio abomina a cruz, sábio do mundo, e até o devoto que diz que tem a cruz no coração, no fundo é mentiroso, não quer de fato sofrer mesmo. Daí as nossas queixas, não é, gente? Ai, meu sofrimento tal, meu sofrimento qual, e às vezes, não é? Como acontece que a pessoa parece muito boazinha, muito santa, muito humilde, muito mansa, na hora que aparece o contratempo, olha a serpente aí aparecendo, olha aí o bicho brabo se manifestando, e às vezes até maltrata os outros. Por quê? Por causa do tesouro da cruz que lhe foi dado e ele não aceitou. No entanto, a igreja, que sabe de tudo isso, e que tem nos grandes santos os doutores da cruz, ninguém deixa de ler aquele pequeno livro de São Luís de Montfort,
Carta circular aos amigos da cruz. Carta circular aos amigos da cruz. Que termina com o poema. Onde de tantas coisas ele recorda que tem a cruz, é a alma covarde, sem cruz, a alma é covarde, molega, sem coração. A cruz torna cheia de valor. Quem sofre muito é um sábio, adquire sabedoria. Quem não sofre não entende nada. É um ignorante do caminho da salvação. A igreja então sabe disso, nos propõe a cruz. Essa cruz pessoal. Principalmente quando ela nos recomenda, por exemplo, toda sexta-feira do ano, católico não come carne. Toda sexta-feira do ano, católico não come carne. Depois de ver esse concílio enganoso, falso, Vaticano II, fizeram uma lei dispensando o não comer carne, dizendo que a pessoa pode substituir por outro ato qualquer. Acaba esquecendo e não faz coisa nenhuma. É não comer carne e pronto. É verdade que a pessoa pode, por exemplo, não comer carne, mas vai se encher de tanta coisa gostosa que não foi ou não penitência nenhuma. A carne não fez falta. Mas não é assim. É preciso aprender a amar a cruz. E a Santa Igreja coloca justamente 2 períodos de maneira muito particular para essa penitência, que é o tempo do Advento, preparação para o Natal, num grau menor, e o tempo da Quaresma, preparação para o mistério da paixão, num grau maior, mais forte. Então, minha gente, estamos no Advento, vamos fazer alguns sacrifícios. Por exemplo, quem gosta de chocolate, não coma chocolate durante o Quaresma, ou durante o Advento, não coma chocolate, faz o sacrifício. Outra coisa qualquer, muitas podem ser feitas, muitas podem ser feitas, não é? Às vezes a pessoa se permite certos luxos tolos. Pelo menos no Advento e na Quaresma, mas cuidado nesse ponto. Mas cuidado nesse ponto. Eis aí, mais importante para agora, para pensarmos nesses dias, como fazermos o nosso Advento. Nós sabemos que ao lado da penitência, de sofrer, por exemplo, dor de cabeça. Uma vez eu vi uma pessoa me dizendo: eu não suporto dor de cabeça. Eu dou dor de cabeça, tomo logo um remédio. Eu acho que está certo. Um católico, mal chega a dorzinha de cabeça, vai atrás de analgésico. Será que está certo isso, gente? Que falta de espírito de sacrifício é esta? Não suporta a dorzinha de cabeça, tem que se queixar a todo mundo e tem que ir atrás de melhorar. Evidentemente pode haver uma dor de cabeça tão forte que a pessoa precisa, tá bom.
Mas não é assim que vem normalmente. Normalmente não é assim que ela vem. Uma outra dorzinha qualquer que a gente sente, aqui ou ali, no corpo, principalmente velho, não é? Sente um bocado de dor. Me lembro de um padre amigo meu que dizia: depois dos 50, não pergunte como vai, pergunte onde é que dói. Verdadeiramente, essas coisas são uma fonte maravilhosa. Maravilhosa. Além das dores, ou dores mais graves, às vezes a pessoa manda uma doença grave. Mesmo que não seja para a morte. Claro que temos direito de procurar um médico, porque Deus nos deu a vida nesse mundo e é um dom dele. Deus quis zelar, mas não zelar como se fosse o último dom, o melhor dom. O melhor dom é o céu. Então a gente pode procurar realmente um remédio, uma solução. Mas pode ser a doença final. Pode ser a doença final. De qualquer maneira, saibamos que toda doença é uma graça de Deus. Toda doença é uma graça de Deus. Mas há outro instrumento bom para se fazer a preparação do Natal. É o cuidar, o ajudar os precisados, ajudar a igreja, ajudar o pobre. E a gente observa, por exemplo, o Evangelho. São Lucas não fala nesse assunto, mas São Mateus fala que o Evangelho de hoje há 4 pontos a se meditar: os acontecimentos preparatórios para o fim do mundo, estão aí, a vinda de nosso Senhor, o julgamento e as consequências. Não é nesse pedaço do Evangelho que está tudo explicado do nosso Senhor. Por exemplo, consequência está mais na parábola das virgens e na parábola dos talentos, onde se vê a consequência do modo imprudente de viver, ou do mau uso dos bens. Mas a gente sabe que agrada a nosso Senhor de tal maneira esse comportamento com o próximo, que ainda que haja pecados muito maiores, muito piores, como a heresia, o ateísmo, por exemplo, o comunismo, nosso Senhor, quando resume o julgamento final, coloca só na caridade, no exercício da caridade. Vinde, bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado, que tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, estava nu e me vestiste, enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitaste. Senhor, quando foi que nós nos encontremos nessa situação e vos socorremos? Na verdade eu vos digo, toda vez que fizerdes isto a um desses pequeninos, por amor de mim, a mim o fizeste. Há um episódio belíssimo da história de São João de Deus,
São João de Deus que se dedicou a cuidar dos doentes, dos pobres, dos loucos. Saía todo dia para pedir ajuda às pessoas, para com a ajuda de dinheiro, de recursos, de coisas, cuidar dessa gente. Acabaram um saco para essas coisas. E uma noite, andando pela rua, quando não tinha luz elétrica naquele tempo, não é? Era noite sem lua, uma noite escura. Passando por uma rua, ele ouviu um gemido alto, exprimindo grande dor. Ele parou e disse: quem é que está por aqui abandonado desse jeito? Porque ele não podia ver um necessitado que não socorresse. Aí São João de Deus apurou, ouviu de novo o gemido, andou na direção, saiu tateando pelas portas, aqui e ali, para ver, porque ele não conseguia ver com as mãos, perceber, até que achou um homem prostrado, com a roupa esfarrapada, e calou. Ele está sofrendo muito, meu irmão, mas o homem não respondeu nada. Vamos ver isso. Era cheio de caridade e também de força física, Senhor de Deus. Pegou o homem, colocou nas costas e levou para o hospital dele. Chegou lá, procurou onde havia uma cama vazia, deitou o homem, cuidou dele. No caminho ele percebeu que a roupa daquele homem tinha uma maciez impressionante, uma suavidade que ele nunca tinha visto. Cuidou do homem e disse: pô, fica aí, descanse, que amanhã você continua a sua viagem, se puder fazer isso. De madrugadinha o santo foi lá até ele. E quando chegou lá, ele estava sereno. Ele então disse: eu posso lavar seus pés? Pegou água para lavar os pés do homem, que estavam sujos. Mas quando ele pegou um pé, ele viu que tinha uma chaga no meio do pé. E a chaga parecia uma estrela. Ele então olhou para o rosto do homem e ao olhar viu que era Jesus. Então nosso Deus disse assim a ele: João, tudo que você faz com essa gente, por amor de mim, é a mim que você faz. Sou eu que sou lavado, sou eu que sou alimentado, sou eu que recebo curativo. E desapareceu. O cuidado do necessitado é importante. É importante. Outro exemplo interessante de um santo arcebispo espanhol, onde Deus não era espanhol, mas viveu na Espanha, era português. Um santo espanhol. Ele era um arcebispo muito rico, mas muito generoso. Cuidava muito dos pobres, que eram muito abundantes naquele tempo. E foi dando até que um dia ele resolveu dar logo tudo. Resolveu dar logo tudo, não ficar com nada. Os auxiliares dele começou a dar. Quando não tinha mais nada mesmo,
Aí chega uma mulher, toda sofrida, pedindo uma esmola. Aí o santo disse a um dos seus auxiliares: ô fulano, eu não tenho uma moedinha aí não, para dar, emprestar, que depois eu lhe pago. O homem tinha uma moeda de ouro. Aí pegou e deu a moeda à mulher. Tem que pagar a única coisa que tem aqui, seu bispo. Se precisar de uma vez, nós temos uma adquirir. Não, deixa. Depois que ele deu, a mulher foi saindo, ele foi atrás da mulher e disse: ô minha senhora, a moeda valia 3 outras moedas mais baixas. E me deu um terço dessa moeda, para ele não ficar sem nada aqui. Aí foi tocado lá, e ele ficou com 1 terço e deu 2 terços à mulher. Quando ele volta para junto do bispo, de repente chega 200 carroças cheias de coisa para o bispo, que uma pessoa tinha mandado. 200 carroças, tudo que pode imaginar, tudo. Quando o bispo viu que eram 200 carroças, perguntou ao seu auxiliar: ô fulano, quanto foi que você deu a senhora? Eu dei 2 terços da moeda tal. Pois fique sabendo que se o senhor tivesse dado inteiro, tinham vindo 300 carroças. E na verdade a gente sabe que nosso Senhor assim procede, na sua generosidade. Então, este é o preparo para o Santo Natal, um preparo para o dia de nossa encontro com o nosso Senhor, nossa morte, não é? O modo como a caridade funciona dentro de nossos corações, dentro de nossa vida. E onde é que a gente começa a caridade? Dentro de casa, com os mais íntimos nossos. Às vezes aparece a pessoa na rua toda gentil, mas em casa, vá ver como é que faz, vá ver como é que procede com os irmãos, vá ver como é que procede marido com a mulher com o marido, vá ver. Tudo isso Deus não esquece. Deus não esquece. Quando chegar ao julgamento, nós sabemos que é um julgamento particular na hora da morte, não é verdade? E é um julgamento final que é só a confirmação do particular. Como é que vai ser o julgamento particular? Como é que vai ser? Eu e Deus presente diante de mim, e eu me lembrando de repente de tudo que eu construí ou destruí na minha vida, e vendo tudo isso, vendo que Deus está vendo, da mesma forma, com toda clareza, com toda clareza. Então hoje, primeiro domingo do Advento, eis algumas sugestões
Eis algumas sugestões com relação à cruz de Jesus, as confissões bem feitas, as comunhões bem feitas. Meu Deus! Primeiro, o maltrato da gente na caridade com o próximo é muitas vezes com Jesus, comungando à toa, comungando friamente, comungando distraidamente. Indiferentes com o nosso Senhor, que está no sacrário ali, trancado por minha causa, trancado, preso por minha causa, o Rei do céu e da terra. E a vida santa que eu devo levar a cada dia, e a generosidade com que eu devo dispor dos meus bens para socorrer os outros, não é? E o primeiro bem que nós temos para socorrer os outros são nossas mãos. São nossas mãos para cuidar de um e de outro. São nossas mãos. Então, meus irmãos, a pregação de hoje é esta. Afinal, eu vos proponho o melhor advento de toda a vossa vida. E esse advento é de ser verdadeiro se for na conversão. Eu posso viver o catolicismo no frio, não me importa de me confessar, não me importa de comungar, ou quando eu comungo friamente. Meu Deus, eu fico de corpo aberto, correndo o perigo de ser contaminado pelos venenos do demônio, por exemplo, protestante, que bate na minha porta e diz: irmão, eu vim trazer a palavra de Deus. Absolutamente, você não tem a palavra de Deus, meu irmão. Você não tem, não. Você pensa que tem, mas não tem. Me lembro de há muitos anos, eu jovem, estava em casa, morava lá em Nazaré, em Salvador. Bateu na porta uma mulher, uma senhora, fui atender, era domingo, umas 10, 11 horas. Bom dia, vinha aqui trazer a palavra de Deus. Eu disse: minha senhora, a palavra de Deus acabei de ouvir nesse instante na Santa Missa. Eu tinha sido a missa do Padre Manuel do Souto Lemos, do homem de Deus, está lá no céu sacramento. Padre Lemos, palavra que acabei de ouvir na Santa Missa. E depois a gente vai conversar aqui à toa, porque eu vou tentar convencer a senhora e não vou conseguir. E a senhora vai tentar me convencer e não vai conseguir. Por isso eu vou lhe fazer uma sugestão. A senhora pede a Deus por mim, e eu peço a Deus pela senhora. E até logo. Mas até logo, minha senhora. Até logo, minha senhora. Como ela não queria sair, então cruzei os braços e disse: até ela ir embora. Quando ela viu que eu não parava mais de dizer até logo, ia morrer de logo, ela foi-se embora. Porque para teimoso, só teimoso e meio. Então, meus irmãos, cuidar de sermos católicos verdadeiros. Os senhores vêm de longe para cá, por quê?
porque essa notícia é a verdadeira, não é? Espero que a pregação também seja, e que todos saiam mudados, não ouçam, entra por um ouvido, sai pelo outro, mudados, e tenhamos um advento 1000 vezes melhor do que o do ano passado.